Olá, são 6 horas e 49 minutos, nós estamos de volta com o Manhã no Ar. Daqui a pouco a gente volta a falar da rebelião que aconteceu nesse domingo na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. E agora a gente conversa aqui com representantes da Defensoria Pública, que anunciou ontem medidas para ampliar a atuação nos presídios, como, por exemplo, apoio do Ministério da Justiça na criação de uma força-tarefa de assistência jurídica nas unidades prisionais de Manaus e uma central de atendimentos das famílias dos presidiários mortos na rebelião do Complexo Penitenciário Anísio Jobim, Compage. Para falar mais sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui o defensor-geral Rafael Barbosa. Seja muito bem-vindo ao Manhã no Ar. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Bom dia, Adriane. Nos últimos dias tem tido uma repercussão bastante grande depois que o governador anunciou que haveria uma força-tarefa para acelerar o processo de indenização das famílias das vítimas do Compage. Isso gerou uma repercussão grande porque muitas pessoas não entendem como funciona esse processo, né? Gostaria que o senhor começasse explicando para a gente qual a atuação da Defensoria nesse sentido. Bem, a Defensoria ela tem um papel importante no sistema de justiça, que é defender e proteger aquele vulnerável, a pessoa vulnerável que não tem condições de pagar o advogado, e a Defensoria cumpre esse papel. Então, obviamente que quando esse episódio ocorreu, muitos familiares ficaram sem os seus filhos, seus pais, e a Defensoria não pode deixar de atender essa população que perdeu algum familiar na rebelião. E a Defensoria, então, está juntamente com outros órgãos do Estado, prestando atendimento para essas famílias. A Defensoria também atua no caso das famílias que foram, porventura, vítimas dessas pessoas que morreram agora, né? A gente questiona que o governo vai indenizar os que estão presos, mas e as vítimas dessas pessoas? A Defensoria, que hoje atua em todos os municípios do Amazonas, atua também nesses casos? Sim, depois que a Defensoria tomou conhecimento do acontecido, ela na mesma hora criou dois grupos, um grupo para atender a família das vítimas e um outro grupo para fazer um estudo a respeito da possibilidade também de encontrar uma proteção e uma espécie de tentativa de minorar o sofrimento das vítimas dos condenados. E tem dois defensores que estão fazendo esse trabalho e assim que nós tivermos um estudo a gente vai divulgar. As famílias podem procurar a Defensoria para ajudar até a fornecer mais informações sobre cada caso? Sim, as duas famílias, a família da vítima do crime, que levou a pessoa à condenação a se colocar dentro do sistema penitenciário, e também a vítima do familiar que teve seu ente por algum tipo de... ou que morreu ou que sofreu algum tipo de agressão no evento que aconteceu agora no domingo passado. Uma das tentativas da Defensoria agora é a ampliação das audiências de custódia nos DIPs, né? Essas audiências não têm acontecido, são um direito garantido já previsto em lei? Na verdade, o Estado do Amazonas, ele, desde o ano passado, ele já começou a realizar as audiências de custódia. Na verdade, foi 2015, foi quando começou. Então, de fato, as audiências de custódia já acontecem no Amazonas e não foram interrompidas no período do recesso. Continuaram acontecendo, só que elas envolviam apenas 3 distritos policiais. Então, os presos em flagrante nesses 3 distritos participavam da audiência de custódia, eram entrevistados pelo juiz, pelo promotor, pelo defensor e, quando tivesse advogado, pelo seu advogado. O que a Defensoria fez? Ela fez uma reunião na sexta-feira. E uma das sugestões que os defensores públicos deram para que a gente pudesse minorar essa crise foi ampliar essa audiência de custódia para todos os DIPs. Então, a Defensoria entrou em contato com o Tribunal de Justiça, com o Ministério Público, que são também sujeitos envolvidos nessa audiência de custódia, e isso foi unânime, todos os demais poderes concordaram, o Ministério Público e o Tribunal de Justiça, e nós ampliamos nesse fim de semana. Então já está funcionando agora ou vai ter um prazo de adequação? Não, esse fim de semana já aconteceu. Inclusive, os defensores, os promotores e os juízes ficaram até mais ou menos quase 10 horas da noite ontem, realizando desde manhã cedo até praticamente 10 horas as audiências de custódia. Isso é muito importante, levando em consideração a população carcerária do Amazonas. Mais de 5.000 presos não foram condenados, não foram julgados ainda e estão nas cadeias públicas. Pouco mais de 2.000 já foram sentenciados e cumprem as suas penas. De que forma essa audiência de custódia que acontece nos DIPs desburocratiza ou acelera esse processo quando alguém é preso em flagrante?
Porque a audiência de custódia, ela é uma medida que pega o preso em flagrante e apresenta esse preso para o juiz, promotor, defensor ou advogado, se ele tiver advogado particular. E nesse caso são investigados 3 pontos, que é a legalidade da prisão, a necessidade da prisão e a adequação da medida restritiva. Se tiver faltando algum desses ingredientes, aí a pessoa que foi presa ela é liberada. Pode ter alguma medida cautelar, pode ter alguma outra obrigação para ele comparecer e tal, frequentar um apoio psicológico, mas o importante é que só vai realmente para a penitenciária aquele que está fora desses requisitos. Diante dessa crise na segurança aqui do Amazonas, principalmente nos presídios, a Defensoria montou alguns grupos, 2 o senhor já citou anteriormente. Existe mais algum outro grupo? De que forma vocês estão atuando nesse momento? Nós temos mais 3 grupos. Um desses grupos, ele vai agora participar de mutirões nas varas de execuções penais, porque a vara de execução penal é aquela que controla todos os presos que estão no Compage, que são presos condenados, que já foram processados e condenados, o processo já terminou. Só que a pena deles é cumprida mediante o acompanhamento da Defensoria e do Poder Judiciário e do Ministério Público. Só que nós tínhamos, até o ano passado, apenas um defensor fazendo isso. E no final do ano, em dia 1º de dezembro, um segundo defensor foi deslocado para também acompanhar essa execução da pena. O que nós estamos pensando agora é da necessidade de ampliar esse número, então nós vamos fazer uma força-tarefa para acompanhar de forma mais próxima esses processos de execução da pena. Então são presos, porventura, que já tenham cumprido sua pena? Não, estão cumprindo. Eles estão cumprindo, porque não é simplesmente colocar ele na penitenciária e esperar o tempo passar. Ele vai sendo acompanhado, vai progredindo de regime, ele vai sair do fechado, vai para o semiaberto. E então isso requer um acompanhamento integral da Defensoria, do Ministério Público e do Judiciário. Os outros grupos são? O segundo grupo que eu estava mencionando agora é um grupo que vai... aí a nossa ideia é fazer visitas periódicas aos estabelecimentos prisionais. Então esse grupo ele tem muito mais objetivo de atuar nos presos provisórios. São aqueles que ainda não foram condenados, que o processo está tramitando e que, por alguma razão, eles estão presos, mesmo sem ter ainda condenação definitiva. Então a Defensoria vai atuar para ver quem é que já tem condições de se livrar solto, quem é que já tem excesso de prazo na sua prisão. Então o objetivo da Defensoria, é até um slogan de um projeto nosso, é liberdade para quem tem direito. O terceiro grupo? O terceiro grupo é um grupo mais a longo prazo, que vai atuar de forma mais... para o futuro. Qual é essa ideia? É fazer um mapeamento da população carcerária, perceber no nosso estado quais são os crimes mais praticados, qual a idade, e fazer uma tentativa de criar uma cultura para salvar essas pessoas da criminalidade. Então, visitar escolas, divulgar quais são os direitos, quais são os problemas que a criminalidade pode gerar para a pessoa, tentar fazer uma guerra contra o tráfico e o aliciamento de jovens para a criminalidade. Entendi. Agora, em relação a todos esses grupos que foram criados, tem pessoas para trabalhar em cada um deles? Porque cada defensor já tem sua atividade do dia a dia normal, os funcionários da Defensoria Pública do Amazonas. Como que vocês estão deslocando para tentar conseguir executar todos esses serviços dos grupos montados? Esse é um problema que nós vamos ter que solucionar. Eu até aproveito o momento para agradecer, porque quando aconteceu a rebelião no presídio, os defensores estavam de recesso. Nós temos um plantão funcionando, mas esse plantão contava com 4 colegas. E nessa última reunião de sexta-feira eu convoquei, fiz um convite para os defensores e houve uma adesão muito grande. Então todos os colegas, mesmo no recesso, se disponibilizaram a ajudar. E nós já temos um grupo de quase 30 defensores que se voluntariaram para poder participar desses grupos. Então, paralelo às atividades, vão fazer o serviço voluntário. Vão fazer esse serviço para tentar, de alguma forma, minorar essa crise no sistema penitenciário amazonense. A Defensoria já tinha algum tipo de informação que esse massacre poderia acontecer, que havia essa instabilidade dentro dos presídios? De alguma forma, algum detento tentou
conversar com um de vocês? Não. Nenhum defensor, e nós, como eu falei, tínhamos 2 defensores na vara de execução penal, tinha alguma suspeita ou notícia de que esse massacre poderia acontecer. É muito bom tocar nesse ponto, porque hoje é uma das coisas que a Defensoria vai brigar. Ela quer participar mais ativamente do acompanhamento dessa situação de crise que pode acontecer novamente no Estado. A gente sabe que existem informações, inteligência. Então, hoje eu tenho uma relação muito boa com o secretário Sérgio Fontes, com o secretário Pedro Florencio. A ideia é que a Defensoria se integre mais para que ela possa também tomar conhecimento dessas informações e agir de forma preventiva, tentando minorar e evitar que esses problemas ocorram. Mas até esse episódio, a Defensoria não tinha conhecimento nenhum. Como funciona a partir de agora? Por exemplo, os detentos mortos, precisa finalizar um processo? Qual é o procedimento para que esses casos acabem? O importante é porque entender que o processo que levou esses presidiários a estarem hoje no Compage, ele já acabou, né? O que agora nós temos é um acompanhamento da execução da pena. Acontece que muitos deles já praticaram outros crimes, que ainda estão tramitando nas varas criminais respectivas. Então, qual é o nosso objetivo agora? É detectar essa pessoa, quem é esse sujeito, indivíduo que faleceu na rebelião, e pedir que o processo deles, que estão tramitando nas varas criminais, que esses processos sejam extintos, porque como morreu, faleceu o acusado, então esse processo tem que ser finalizado. Então, qual é o nosso trabalho agora? É fazer com que esses defensores que atuam nas varas criminais e os processos estejam caminhando nessas varas, que peça a extinção do processo em razão da morte. Defensor, para a gente encerrar, gostaria que você explicasse como funciona a partir de agora para as vítimas, tanto a família das vítimas que foram executadas no Compage, as vítimas dessas pessoas que estavam presas ali, qual o procedimento para procurar a Defensoria, de que forma elas têm que procurar, que tipo de documentação é preciso levar? Como eu expliquei mais cedo, com relação às famílias da vítima, nós já temos o local onde elas deverão procurar o apoio da Defensoria. Vai ficar na 24 de maio, na Defensoria que cuida dos processos coletivos e direitos humanos. Nós ainda não temos quais são os documentos, porque isso vai ser objeto da reunião hoje de manhã, agora mais tarde, por volta de 10 horas da manhã. Nós vamos divulgar então, e na divulgação vamos dizer quais são os documentos. Com relação à família das vítimas, 2 apenados, aí vai ficar na Carta da Cidadania, que fica no Conjunto Seletra Amazon, que são as defensorias especializadas em atendimento civil. Então, é lá que a população deve procurar o apoio da Defensoria. Muito obrigada por ter vindo amanhã no ar, trazer esses esclarecimentos aqui em nome da Defensoria Pública do Amazonas. Eu que agradeço, a Defensoria está à disposição, na hora que precisar, pode chamar, que a gente estará sempre presente. Muito obrigado. Recebi aqui no estúdio o defensor-geral Rafael Barbosa, da Defensoria Pública do Estado do Amazonas. E agora a gente faz um intervalo e volta daqui a pouco, mostrando como foi a rebelião na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, que terminou com a morte de 4 presos. É um instante só.